Você tem medo da morte? O que significa a morte para você? Partir desse mundo, o que significa para você? Você sabe para onde vai? Você sabe o que te espera do outro lado? Você sabe o que a sua vida reserva para você? Hebreus capítulo 10, versículo 27 diz que aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, não importa o que você aprendeu, o fato é que, biblicamente falando, a morte não é o fim. Ela não termina aqui, ela não acaba aqui. Eu sou o pastor Ronaldo Costa e estou aqui para os próximos minutos aprendermos juntos sobre este tema. Fica comigo e vamos aprender. A morte é apenas uma passagem para a nossa condição de eterno. Ela é apenas um caminho, ela é apenas uma volta, ela é apenas a porta, ela é apenas o retorno para a nossa condição de eterno. Nós fomos gerados em Cristo, Efésios capítulo 1, 4, e estamos de passagem neste mundo. Nós somos uma alma, possuímos um espírito e habitamos no corpo. O espírito, diz a Bíblia, volta para Deus que o deu. A carne volta para o pó, que também foi ela que deu. Mas e a nossa alma? Ela vai prestar conta para Deus. A Bíblia diz que ao morrermos, seguimos diretamente para o juízo. Ou seja, quando partimos dessa vida, o que nos espera do outro lado é imediatamente o juízo. O homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso, após o quê? Após a morte, após a partida. Vindo depois disso o juízo. Então segue-se, depois da nossa partida, o juízo. O comparecimento diante de Cristo, chamado para os cristãos de tribunal de Cristo, ou para os mortos, o juízo, o trono do juízo, ou juízo final. Então, queridos, o que nós precisamos entender é que a morte é apenas uma passagem para o outro lado, para voltar à sua condição de eterno. Você foi feito para viver eternamente, você foi gerado em Cristo para ser um ser eterno. E você incorporou aqui nesse corpo, viveu um período aqui, porque Deus escolheu você para que você pudesse dar a Ele a prova da sua fidelidade, mesmo tendo o direito de escolher o errado, você escolheria o certo e ofereceria a Deus sacrifícios de louvor, mesmo diante da dificuldade, você não negaria o seu nome. E aí Deus iria concluir, ou Deus iria construir o seu reino com pessoas, com seres que escolheram servi-lo, não com seres que eram obrigados a servi-los. Então observe bem, lá no Jardim do Éden, quando Deus procura Adão e Eva, por que Deus procurou? Alguém consegue se esconder de Deus? A Bíblia diz que que Deus descia todas as tardes para falar com o homem no Jardim do Éden, e todos os dias à tarde Deus tinha aquela comunhão com o homem. Ou seja, Deus tinha uma ligação do homem com Deus e o homem. O Espírito de Deus se comunicava com o Espírito do homem, era um só coração, era uma só alma, era um só ser, eles comunicavam naturalmente. Mas um dia Deus chega no jardim e não encontra Adão, ou seja, não teve mais aquela ligação, aquele contato. O que tinha acontecido? O homem tinha morrido espiritualmente. O que é morrer espiritualmente? O espírito do homem que tinha uma ligação com Deus agora estava separado, não tinha mais essa ligação, não tinha mais essa comunhão. Então Deus chega no jardim e procura o homem. E quando Deus procura o homem, a Bíblia diz que o homem está escondido, Deus não encontra, mas não é que Deus não pudesse encontrá-lo. Então Deus chama Adão. Deus pergunta: Adão, aonde estás? Bom, entenda uma coisa. Quando Deus libera essa palavra, Adão, aonde está? Se Deus não tinha mais contato com o espírito do homem, então o propósito de Deus agora era falar com a alma do homem. A alma do homem estava aflita, a alma do homem estava desligada, a alma do homem estava angustiada, sem Deus, não tinha mais aquele contato, estava envergonhado, conheceu o seu desejo, conheceu a sua maldade, a maldade do seu coração. Então Deus precisa agora tocar a alma do homem. E aí Deus libera esta palavra: Adão, aonde estás? Pois bem, lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então o verbo estava com Deus, o verbo é a palavra e a palavra é Cristo. Então quando Deus libera esta palavra, Adão, aonde está? Ele está liberando o verbo, ele está liberando Cristo para a alma do homem.
E nesse momento Deus resgata o homem novamente para ter novamente comunhão com Deus, para novamente ouvir a voz de Deus. Então a comunicação do homem com Deus é através de Cristo, é através da sua palavra. Não tinha mais aquele contato espiritual, aquele contato natural de todas as tardes, agora era feito através da palavra. Então, a partir dali o homem foi salvo por Cristo, ou seja, a palavra penetra na alma do homem, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aquela palavra deu esperança, deu confiança para Adão, que sai do seu esconderijo e se declara a Deus. Quando Deus observa que Adão e Eva estão vestidos de folha, ele entende que a folha é uma cobertura temporária que se desgastaria, secaria, ele perderia aquela cobertura. Deus então mostra ao homem a necessidade de ter uma cobertura espiritual permanente. Deus sacrifica um animal, e ao sacrificar o animal, derramar o sangue de um animal inocente, Deus pega a sua pele, faz a roupa, faz as vestes e cobre Adão e Eva. Como dizendo para Adão e Eva, olha, esta é a cobertura do sacrifício de um sangue inocente, é que será a cobertura perpétua do homem, será a condição eterna do homem. Enquanto não houver essa cobertura santa, que seria Cristo, vocês continuarão na dependência de sacrifícios de animais para poderem permanecer sobre esta terra. Bom, passando dali então, o homem passa a viver através dos sacrifícios. Vindo depois Cristo, que é o sacrifício perfeito por nós, deu ao homem a condição de aceitá-lo, receber a palavra, que é o verbo, e ser eterno, e ser um ser eterno. Então a morte nada mais é do que quando você recebe Jesus, você tem passagem para a eternidade. Quando você recebe a Cristo como seu Salvador, você entra na condição de eterno e você vai então viver a eternidade com Jesus. Mas a Bíblia diz que quando o homem morre, comparece diante do juízo ou diante do tribunal. O tribunal para o cristão é para galardão, é para coroas, é para recompensas, mas o tribunal para o ímpio é para condenação, é para sentença, é para o juízo. Então, todos nós compareceremos diante de Cristo. Então, querido, para nós concluirmos este assunto, a morte não é o fim. A morte é apenas o início, é apenas uma passagem para o início de uma vida eterna. Então, quando você sai dessa vida, quando você deixa esse corpo, você já parte para uma vida eterna com Cristo. E o que vai acontecer depois daí é tudo aquilo que já está registrado na palavra e que eu te convido a estudar comigo, que eu te convido a estar comigo aí nos próximos vídeos, assistir os próximos vídeos, que nós vamos trazer esclarecimento para você do que acontece depois que nós morremos. O fato é que você precisa entender, a morte não é o fim, a morte é só uma passagem. Você está aqui de passagem. Você tem um período de vida aqui para viver nessa terra, para provar a sua fidelidade a Deus, para fazer as suas escolhas a Deus, porque a sua vida, apesar de aparentemente parecer muito, ela é curta. Não importa quantos anos você vai viver ou quantos anos você já viveu. Ela é curta e nós temos muito pouco tempo para fazermos escolha, para tomarmos decisão por Cristo. Pense nisso, faça a sua escolha certa. Escolha seguir Jesus, busque primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em breve eu volto com o vídeo 2 dessa série para te explicar o que acontece com o homem depois da morte. Beijo no seu coração, fique com Deus e até mais.